Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao curso de especialização em computação aplicada à educação. Hoje a gente vai trabalhar a primeira disciplina do curso, que é inteligência artificial na educação. E eu vou apresentar um pouquinho sobre o curso e sobre mim mesmo. Então, quem que é o professor Seiji? Eu sou graduado e mestrado na área de computação e doutorado na área de engenharia da informação. E aí você pode se perguntar, mas o que o professor Seiji tem a ver com educação? Ele tem muito a ver com computação. Toda a minha carreira acadêmica, ela utilizou a computação como uma forma de apoiar a educação. Então, durante a graduação, durante o mestrado, durante o doutorado, nós pensamos em como é que as tecnologias podem ajudar ou contribuir a solucionar alguns dos problemas que existem na educação. Por exemplo, ferramentas interativas para apoio de ensino de matemática. Como é que a gente consegue pensar em conceitos de matemática e transformar ou criar tecnologias que auxiliam a fazer com que conceitos matemáticos, teóricos e muitas vezes estáticos se transformassem dinâmicos, onde a criança, o jovem, poderia interagir com os conceitos. No doutorado, eu trabalhei muito com o conceito de aprendizagem colaborativa, ou seja, como é que a gente consegue formar grupos de aprendizagem mais afetivos? Como é que a gente pensa na hora que precisamos criar um grupo, na hora que a gente precisa selecionar as sequências de atividades que esses alunos têm que seguir? Como é que a gente avalia a colaboração de forma efetiva, que utilizando os recursos da tecnologia, a gente consegue entender melhor o processo de aprendizagem. Então, esse foi a minha formação na área de tecnologias educacionais. Depois da minha graduação, mestrado e doutorado, eu fui trabalhar nos Estados Unidos como pesquisador em uma universidade que chama Carnegie Mellon. É uma universidade importante nos Estados Unidos, onde eu trabalhei com ciências cognitivas e sistemas tutores inteligentes, tentando utilizar a tecnologia para aprender um pouquinho mais sobre como é que as pessoas aprendem, como é que as crianças aprendem, principalmente conceitos de matemática. E aí, em 2011, eu vim parar aqui no ICMC e sou professor titular atualmente no Departamento de Sistemas de Computação e no Laboratório de Computação Aplicada à Educação, onde eu sou um dos cofundadores. Então, vamos pensar um pouquinho agora sobre os objetivos dessa disciplina, que é a inteligência artificial na educação. O que eu gostaria, o que nós gostaríamos de trabalhar com você? Primeiro, nós queremos apresentar de maneira genérica e ampla os fundamentos pedagógicos e computacionais de desenvolvimento de tecnologias utilizando a inteligência artificial. Depois, a gente também quer discutir com vocês como é que a inteligência artificial contribui para amenizar os problemas educacionais existentes e como os trabalhos nessa área de inteligência artificial contribuem para o avanço da educação no Brasil e no mundo. E aí, por fim, a gente espera que ao final do curso, você, aluno, seja capaz de entender como é que a gente utiliza esses conceitos e aplique esses conceitos em situações reais de aprendizagem. Como é que vai ser a ementa do curso? Primeiro, a gente vai explicar um pouquinho o que é inteligência artificial. Então, o que está por trás dessa palavra mística ou misteriosa que traz tantas coisas para a nossa mente? Então, vamos trabalhar um pouquinho o que é inteligência artificial. Depois, a gente vai trabalhar o conceito de inteligência artificial na educação. Ou seja, como é que a gente entende a área de inteligência artificial e como é que a gente pensa em inteligência artificial na educação. Depois, a gente pode pensar como é que a inteligência artificial já está aplicada na educação. Ou seja, como é que as pessoas já estão utilizando essa tecnologia no seu dia a dia para resolver problemas educacionais.
Então, a gente vai dar alguns exemplos para vocês, a gente vai mostrar algumas tecnologias, vocês vão trabalhar com algumas tecnologias, né, para que você consiga se ambientar com esse conhecimento, ou seja, conhecer um pouquinho mais a fundo e a inteligência artificial se transforme em alguma coisa presente no seu dia a dia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a próxima fase da inteligência artificial, ou seja, o que ela traz para a gente de novo daqui a 5 ou 10 anos. O que a gente pode esperar, o que a gente precisa fazer para estar preparado para essas novas tecnologias que estão para vir. E como é que a inteligência artificial ela pode nos ajudar a responder ou resolver alguns dos grandes problemas de relevância na área da educação. Nós temos no Brasil diversos problemas, em outros países também nós temos diversos problemas relacionados à avaliação de aluno, acompanhamento, a auxílio ao professor, a aprendizagem em lugares remotos e assim por diante. A diversidade, tem muita coisa a ser trabalhada e em algumas dessas situações a área da IA, da inteligência artificial, pode auxiliar a gente a resolver ou a lidar com esses problemas. E aí, por fim, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a corrida da educação com a tecnologia, ou seja, como é que a gente trabalha esses dois conceitos juntos e uma recomendação para que você, como aluno desse curso, que vai trabalhar esses conceitos, pode disseminar o conhecimento da inteligência artificial e aplicar no seu dia a dia. Dentro da ementa, nós cobriremos alguns tópicos interessantes. Por exemplo, qual que é a diferença entre tecnologia educacional e tecnologia educacional inteligente? Então, isso a gente vai estar trabalhando ao longo do curso. Quais são os princípios e técnicas da inteligência artificial? Será que a inteligência artificial é só uma caixa preta que resolve tudo? Ou será que tem mais coisa por trás? A gente vai trabalhar várias coisas relacionadas à mineração de dados, à representação de conhecimento, à semântica e assim por diante. Nós vamos apresentar vários casos para vocês, ou seja, casos que são baseados em situações reais, e aí vamos pensar como é que a IA se encaixa para resolver, ou qual é a melhor técnica da IA para resolver diferentes tipos de problemas. Vamos falar um pouquinho também de personalização e adaptação da aprendizagem e do conteúdo, para que professores consigam pensar como é que eu consigo utilizar a IA para oferecer um apoio personalizado ao meu aluno, oferecer um conteúdo personalizado para o meu aluno. Vamos trabalhar um pouquinho com mineração de dados educacionais, ou seja, como é que eu coleto informações dos meus alunos ou das minhas atividades e utilizo elas para me informar sobre a situação da sala de aula. Será que todos os alunos estão acompanhando? Será que eles não estão acompanhando? Qual que é a dificuldade real desses alunos? Com a análise de dados, a mineração de dados, a gente consegue responder uma dessas questões. Vamos trabalhar um pouquinho com formalização e representação de conhecimento, que auxilia a gente a fazer inferências, ou seja, entender o que está acontecendo por trás de algum conjunto de dados ou um conjunto de informações. Vamos trabalhar um pouquinho com gestão inteligente do ensino e da aprendizagem, falar bastante de sistemas tutores inteligentes, que é uma das tecnologias que são mais utilizadas e estudadas na área de inteligência artificial na educação. E, por fim, como é que a gente oferece também apoio inteligente à aprendizagem colaborativa. Como é que vai ser o material do curso, né? Nós preparamos videoaulas para vocês, preparamos textos para leitura, tanto obrigatório quanto complementares. Você vai ter artigos científicos para você ler, para entender o que está acontecendo na área. Vamos ter textos produzidos por nós e vários outros textos que você vai poder ler, entender, reportagens e ficar ciente do que está acontecendo nesse mundo. Nós vamos ter conjunto de quizzes, vamos ter fóruns de discussão, avaliação por pares, ou seja,
você vai poder avaliar o que os seus colegas fizeram e os seus colegas vão poder avaliar o que você está fazendo para que o conhecimento seja construído em conjunto. Vamos ter também provas online. Então, todas conjuntos de atividades, a gente tem algumas provinhas, não para só avaliar, mas para formar, para entender, diagnosticar o que está acontecendo, quais são as dificuldades, para que nós também possamos ajudar vocês a construírem o seu conhecimento. Nós esperamos que você dedique por volta de 3 horas semanais para cobrir todo o material do curso durante o período da disciplina, que é 3 meses. Como é que vai ser o processo de avaliação? Durante a disciplina, vamos ter as frequências no ambiente online, então você precisa ter 75% de frequência e vai ser contabilizado de acordo com o conjunto de atividades realizadas no prazo estabelecido pelo professor, no caso eu. Então, vamos ter semanalmente ou quinzenalmente conjunto de atividades que precisam ser entregues e aí você entregando essas atividades, participando das atividades, vai ser contabilizada a sua presença. As notas, vamos ter provas online, avaliação por pares, atividades no fórum, outras leituras que serão contabilizadas como pequenas notas, avaliações que vão compor o seu conjunto final. Para aprovação no curso, você precisa ter 75% de participação em todas as atividades e uma nota maior ou igual a 7. Lembrando que tanto as aulas quanto essas atividades, elas podem ser realizadas a qualquer momento, em qualquer local, por você. Então, você vai ter 2 semanas para realizar uma atividade. Então, durante essas 2 semanas, você é livre para quando você puder, tiver a oportunidade, estudar e realizar essas atividades. Então, é isso, pessoal. Então, acabamos de apresentar o curso. Espero que vocês aproveitem bastante e qualquer dúvida, estamos à disposição.